Vou precisar da sua ajuda aqui para descer para a terra. Só dá para se elevar subindo escadas. Acho que deu. Bom, agora estou no padrão normal. É uma alegria nós estarmos juntos novamente. A Sandra teve compromissos, outros, e então nós fomos convidados para, não para substituí-la, porque ninguém é substituível, né? Esse foi um jargão inventado, mas ninguém é substituível, porque só existe você. O Criador, não existe duas criaturas iguais, nós somos apenas semelhantes. E semelhante não é igualdade. Então, a marca do Criador na criatura só existe você. Não, mas fulano, né, faz melhor, faz diferente. Mas igual, você faz, ninguém faz. É fantástico isso, né, porque somos criaturas, apesar de Jesus se referir a ele, quando ele fala dele e da relação com Deus, ele diz, eu e o Pai somos um. Não é questão de perda de individualidade, é uma relação de que Jesus, pela grandeza dele, e falar a respeito desta condição dele, desse Cristo que há mais de 2000 anos esteve entre nós, não está mudando aqui, viu? Mudou. Deixa eu ver se muda. Agora mudou. Desse Cristo que esteve entre nós há mais de 2000 anos, ele se referia à condição dele viver na mente divina, que é algo que um dia acontecerá conosco quando chegarmos nesse grau. Como não existe comparação, né, por analogia, seria a mesma coisa no micro, que nós estivéssemos integrados, por exemplo, na internet, supondo que, e tudo que está ocorrendo nesse instante, passivamente, nós tivéssemos capacidade de administrar tudo isso. Não dá nem para imaginar o que seria, né? Porque é uma questão de capacitação mental. Quando ele se refere, então, eu e o Pai somos um. E esse Cristo, que ele vem da esfera crística, responsável pelo planeta e todas as suas dimensões, com alguns adendos, porque quando nós pegamos a Renúncia de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, cujo personagem central é Alcione, ela se refere à vinda dela de uma outra dimensão, de um outro planeta, o qual Jesus também é responsável. Então, imaginemos essa grandeza toda que vem para a Terra no momento, claro, ele faz a implementação do Evangelho. Ele vem nos despertar para a realidade que nós somos. Porque, se nós formos buscar a questão do Evangelho, ele tem que estar íncito na criatura, senão nós não seríamos despertados para ele. Como nós somos oriundos de Deus, não é? Então temos o DNA divino, porque não temos também terminologia para usar melhor, então vai por aí. Então, como temos o DNA divino, e sabemos que somos, conforme Jesus disse, deuses, não é? Então somos em potência, algumas delas sendo desenvolvidas no estágio que nós nos encontramos de evolução. Na realidade, toda a verdade de natureza divina tem que estar íncita na criatura, ou seja, está na criatura, contém, como, por exemplo, nós amamos porque está contido, nós perdoamos porque está contido, nós somos bons porque está contido, nós não somos maus, nós ignoramos o bem, né? Nós ignoramos, então, pelo desconhecimento é que nós, nos desrespeitando, também, às vezes, desrespeitando o semelhante, porque o mal, por si só, não existe, porque ele não é a criação divina. Ele é um processo de desconhecimento da criatura nela mesma. Então, o que acaba ocorrendo é que todos os potenciais da divindade estão em nós, na condição que seremos perfeitos relativamente, uma vez que a perfeição absoluta é Deus, seremos sempre o quadro, nunca o pintor, por mais que o reflexo do pintor esteja na obra, esteja no quadro. Mas essa condição do Evangelho tem que estar como base em nós, sim ou não? E aí Jesus vem lançar as sementes, ou seja, vem nos despertar. Tanto é que cada um de nós,
foi despertado um dia por alguma razão. Esperamos que todos que estejam aqui tenham sido despertados pelo amor. Significa que procuramos conhecer de nós mesmos sem ter o recurso da dor, que não é necessária, né? Não é necessária. E é tão interessante porque nós já damos aulas em casas espíritas já faz algum tempo, né? Desde a nossa juventude, o que também não faz muito tempo. Aí, a realidade é que já deve fazer uns 40 e poucos anos que nós damos aula. E o que é interessante, que nós sempre gostamos, às vezes, de fazer assim algumas avaliações. Há cerca de mais ou menos 12, 15 anos, não mais do que isso, talvez até um pouco menos. Perguntava nas salas, quem é que veio para esta casa para estudar? Até então, raras eram as pessoas que levantavam as mãos. Raras. Porque a grande maioria tinha vindo pelo recurso da dor. Seja ela dela ou de familiar ou de amigo, seja quem for. Qualquer pessoa que se relacionasse. Hoje em dia, inverteu, o que é simplesmente fantástico. A grande maioria vem para estudar, vem para se esclarecer, vem para se conhecer. É fantástico. Isso mostra o quê? A condição do espírito mais maduro, do espírito mais interessado nele mesmo. Isso é fantástico. Esse é reflexo da missão do Cristo, na condição de ser o Consolador. E como Consolador que é, ele não é um resolvedor de problemas para as pessoas. Ele vem para assistir, auxiliar, não é? Mas ele não vai tomar o problema para resolver pela pessoa. Aquilo que nós promovemos, nós vamos solucionar com a ajuda dele. Tanto é que o primeiro ensino dele, que é o jugo leve, ele diz o seguinte: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Interessante, né? Que logo a princípio ele diz, eu vos aliviarei. Não resolveu o problema por você que você criou. Porque se for assim, você cria o próximo e não aprende nunca a resolver e fica um irresponsável criando um atrás do outro. Então, eu vos aliviarei. E é tão interessante porque o ponto é, o que é esta condição, né? Todos os sofrimentos, como miséria, decepção, dor física, perda de ser amado, vão encontrar solução na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus que o Cristo vem ensinar aos homens. É exatamente esse aspecto que nós precisamos, como se educados, ou estamos sendo educados, nos tornar educadores no sentido de levar para as criaturas, falávamos há pouco com um dos nossos amigos aqui do KSSF, para levar para as criaturas exatamente os aspectos daquilo que estamos trabalhando em nós mesmos. Não é só ser consolado, mas é também ser consolador. Não é só receber, mas é também doar. Da onde nós estivermos, do jeito que nós estivermos, etc. Não se trata de fazer pregação a quem quer que seja, querer fazer proselitismo, até porque o próprio Kardec fala a respeito disso, a doutrina espírita não precisa fazer proselitismo. Mas desde o Cristo é uma realidade. Ele diz, não se pega, não é? A lâmpada e se coloca embaixo do alqueire. Alqueire era uma caixa de medida que se usava em Portugal e se usou no Brasil, que era uma caixa para medir grãos. Por isso que eles não se pega a lâmpada e se coloca por debaixo do alqueire, mas sim se coloca no veleiro para que ele possa alumiar as pessoas que adentrem no ambiente.
Ou seja, não é fazer proselitismo, trazer gente pela simples condição de botar gente em número apenas, mas na verdade, levar a luz para as criaturas. E nós podemos ser a luz como de fato o somos, porque ele diz para nós, ele não diz para os apóstolos lá, ele diz para as criaturas interessadas nelas mesmas, obviamente, em se conhecer para poder, né, assistir também o semelhante naquilo que vão crescendo interiormente. Ele vai dizer para todos nós que nós somos a luz do mundo, e é uma realidade. Não é? O Senhor atende a criatura pela criatura, através da criatura. O Senhor não, seja Jesus, seja Deus, sejam os benfeitores espirituais, eles atendem a criatura através da criatura. Então, nós somos essas ferramentas úteis quando queremos nos disponibilizar isso nas mãos do Cristo. E, obviamente, se nós pudermos propagar no sentido do exemplo, da atitude positiva, da condição ética, etc., onde nós nos encontrarmos, nós auxiliaremos muita gente, a começar de levar para as criaturas um pouco de esperança, um pouco mais de fé nelas próprias, para que elas possam, desta maneira, se sentirem mais dignas delas mesmas e nós não tenhamos números que são assustadores no planeta, de encontrar uma pessoa que se suicida a cada 40 segundos no mundo. Só para falar desse aspecto. Então, veja o quanto nós podemos também, não só ser consolados, mas também sermos ferramentas de consolo para as pessoas. E aquele, por exemplo, que é exatamente esse ponto que nós tocamos agora, nesse número que nós demos. Aquele que nada espera após essa vida, ou que duvida, as aflições caem com todo o seu peso. Não é assim? Quando nós estamos voltados para o nada, aquilo que nos acontece é 100%. Claro que o nosso problema é o maior do mundo, porque é nosso. Sempre será o maior do mundo, porque é nosso. Mas quando nós temos o amparo, quando nós temos o consolo, quando nós temos um pouco de fé, etc., essa situação é muito minimizada para que haja uma administração. E quando nós vamos verificar que nós podemos contar com Jesus, claro, porque ele vai dizer para nós, né, o jugo dele é suave, o fardo é leve. Tem muito a ver com essa figura, que é um carroção de bois, né, que no Nordeste, inclusive, existe competição a respeito das rodas que rangem, coisa do gênero, muito típico no Nordeste, para os nordestinos que estão aqui, conhecem bem, são feitas disputas, é muito típico e muito interessante. Mas é interessante notar o seguinte, quando ele se fala de jugo suave. Na verdade, essa ferramenta que aparece aqui é a canga, aonde se coloca, né, a parelha de bois. Também é conhecida como jugo, porque é de jugular. Prende os dois animais, mas nenhum ande à frente do outro e para que eles dividam o esforço, dividam o peso. Não a carroça, mas dividam o peso. Entendeu Jesus aí? Comigo, o meu jugo suave. Ou seja, eu divido com você. Não é interessante? Eu divido com você. Sozinho é o peso total. Né? Que é o que fala no Evangelho, que nós já lemos há pouco. E o fardo fica mais leve. Porque se você divide, o fardo fica mais leve. Não é o fardo das questões voltadas como se a vida fosse um fardo, um sofrimento e coisas do gênero. Já chegamos a encontrar em fileiras espíritas pessoas que disseram que nós reencarnamos para sofrer. Isso é um absurdo completo e total. Ou é o mesmo absurdo, não é reencarnamos para pagar. É outro tremendo absurdo. Nós reencarnamos para exercitar relacionamento. É para isso que serve a reencarnação. E é por isso que a gente vive em sociedade. A primeira delas chama família, para exercitar relacionamento. E para estender a ideia que nós compreendemos esse processo para a família como um todo, que é a sociedade, porque a nossa família é universal. E que nem se ache desculpas para si mesmo na questão de sofrimento, de dor, de pagamento, de expiações e coisas do gênero. Se for lá analisar o livro do Augusto César pela psicografia do Chico, curtir tudo. Jovens no Além, ele vai dizer o seguinte,
aliás, perdão, presença de luz. Jovens na Lei também é dele, mas é presença de luz. Ele vai dizer o seguinte, que de 0 a 100%, essa informação é bem conhecida dos espíritos, de 0 a 100%, nós reencarnamos com provas e expiações em torno de 20 a 25%. E o restante dos outros 75 ou 80%? Aí ele diz, a gente arruma por aqui mesmo. Do tipo, você sabe com quem você está falando? Que bom que os obsessores não aparecem nessa hora e não se materializam, né? Porque se fizessem isso e dissessem, eu sei, quer que eu conte para eles? Não. Não é verdade? Que bom que as coisas... Mas é uma realidade, nós não reencarnamos para um processo de dívidas, de pagamentos, de cobranças, de expiações. Nós reencarnamos para exercitar relacionamento, que é aqui que a gente coloca na prática aquilo que por vezes tem em teoria. E quando nós nos abrimos para o Cristo, a situação é exatamente esta, o jugo fica suave, o fardo, aqueles que nós temos que carregar porventura, porque somos responsáveis por ele, não dá para transferir para ombros alheios, fica um tanto mais suave. Por isso que Jesus, na questão do consolo, a gente vê num processo da própria mulher adúltera, não é verdade? Ele acolhe a todos, mas a sua assistência e felicidade prometida depende da observância das leis divinas que estão íncitas na criatura, na consciência. Estão todas elas. E a consciência, a gente não consegue adulterar, a gente pode dar uma acobertada nela, mas aquilo que está na consciência, ela não é alterado. Logo, aqui está registrado, em virtude da questão da evolutiva, porque tem que se considerar o primitivismo da criatura, né? O primitivismo no processo da evolução mesmo, quando nós analisamos as questões de que o que eram os projetos e o que era o hominídeo, um ser que tentava simplesmente sobreviver. Falamos que as questões daquilo que está inserido, e em todos nós, qualquer sociedade, mesmo que a gente vá nas que nós chamamos mais primitivas, que por vezes têm muito para nos ensinar, né, que são os nossos irmãos indígenas, que por vezes têm coisas para nos ensinar muito interessantes. Nós chamamos essas criaturas de incivilizadas, mas numa tribo Yanomami, por exemplo, você não tem órfãos de pais, porque o órfão de pais, né, se então desencarna o pai e a mãe, ele passa a ser filho da tribo. Então ele é acolhido e sustentado, então ele come e dorme na choça que ele quiser, sem ter nenhum problema, e todos vão cuidar dele. Quase igualzinho nós que somos civilizados, não é verdade? Quase parecido. E não existe nenhuma civilização que não tenha inserido, ou seja, não esteja íncita às bases do respeito para o semelhante no momento atual do planeta. Se o indivíduo respeita ou não, é problema dele, mas que está sendo registrado, está nele mesmo. E é uma situação que, com Jesus, né, a coisa fica mais suave. Só eu achando que me basto, a coisa fica muito mais complicada. Então, ele vai nos acolher, vai assistir, mas nós temos algo que... temos uma responsabilidade em relação às leis, não é? Ou seja, não dá para viver, tipo assim, só eu e tudo no mais é satélite da minha pessoa, porque não é. Né? Por isso que nós falamos a princípio, vivemos em sociedade. E esta relação é uma verdade, porque Jesus fala a respeito desta questão para a moça, quando foi apanhada em adultério, um dos ensinamentos brilhantes de tantos outros dele, porque ele tira a moça do risco de morte, situação 1, quando ele tira ela da lapidação, que ela ia ser apedrejada em praça pública, pelo ridículo da situação em si, do machismo todo, né? Que isso é uma palavra mais forte para sexualismo, que é mais branda para a mesma coisa. Expunha a pobre da moça. Então ele faz um trabalho assistencial, tira ela daquela situação de risco de morte. Segundo, ele faz um trabalho de misericórdia, quando ele se posiciona no lugar da criatura. Mulher, onde é que estavam aqueles que te condenavam? Ele disse, todos se foram, Senhor. Por quê? E aí ele diz, inclusive, os evangelistas, que os mais velhos saíram primeiro. Por quê, não? Seguidos dos mais jovens.
Porque quem era mais velho teve muito mais tempo de pecar do que os mais novos. Por isso que saíram primeiro. Simples assim. Né? Tinha mais culpa no cartório. E ela diz, todos se foram, Senhor. Não tinha cartório na época. Imagina se tivesse o que tinha de título protestado. Né? Aí ele usa de misericórdia. Tampouco eu te condeno. Não é genial? Se pôr na posição da pessoa, porque ele vai dizer a Pedro, o apóstolo, o homem é mais frágil do que mal. E a fragilidade do ser está no desconhecimento dele mesmo. É por isso que somos frágeis, às vezes. Por exemplo, quando vamos ali na cantina e, lembrando a Estela, a pizza não engorda, nós engordamos. Mas o fato é que eu achei genial isso, o fato é que a gente olha para a pizza, mas tem um aspecto interessante. Seja pizza, pudim de leite condensado, aquilo que é a tua tentação, quando diz respeito à mesa, saiba que a ciência já chegou à seguinte conclusão. Quando você, agora, se você lembrou do pudim de leite condensado, da pizza, etc., que pode estar te esperando qualquer coisa, esses registros daquilo que a gente gosta, chamado de tentações, que são de fato, porque a gente só é tentado no que gosta, o fato é que você já sentiu gosto, sabor, etc. E para o cérebro, a ciência descobriu já faz tempo, que para o cérebro não existe diferença em você consumir ou você se lembrar. Então você já acabou de comer o pudim, a pizza e coisa do gênero, etc. Então, né, se você comer ou não comer, todas as calorias já foram inseridas. Você já se alimentou de alguma maneira. Mas é fantástico, porque esses potenciais somos nós. Mas, na realidade, ele vai usar exatamente desta condição. Né? A criatura é frágil, e a fragilidade está diante do quê? Daquilo que a gente chama de tentação. E ele, sabendo disso, usa de misericórdia. Porque quem de nós não poderá, na fragilidade que temos diante de determinado aspecto, demos um exemplo simples, mas determinado aspecto não pode ser tocado naquilo, não é verdade? Na própria recordação em si, que é viver a coisa que aconteceu por vezes ou está por acontecer, porque Jesus também fala em relação a outra questão sobre a projeção no campo espiritual, quando ele diz assim, se você pensar no adultério, ele se refere ao adultério, podia ser qualquer outra coisa, você já terá adulterado. Por quê? Porque Jesus conhecia esses aspectos de capacidades nossas de plasmar no plano espiritual, na dimensão paralela, aquilo que vai de interesse no nosso coração, óbvio que sabia. Como sabia também da própria condição do cérebro, né? a gente reviver ou montar esses quadros e, se mantidos em matéria de desejo, a estrutura se forma. Por isso que mentores espirituais, em analisando esses quadros, nos atendem. Os obsessores também. Não é? Porque a gente anda acompanhado daquilo que gosta, do que deseja. Por isso que semelhante sempre vai atrair semelhante. Essas são as fragilidades da criatura. Qual é o remédio para isso? O remédio é Jesus. Qual deles? Um dos tantos. Vigiai e orai. Vigiar os pensamentos para que eles não se tornem ações. Se bem que quando eles já estão sendo lançados e mantidos, eles já transformam as ações na dimensão paralela. Né? E aí, para elas se concretizarem, é uma questão da gente dar abastecimento. O outro aspecto é exatamente a questão da oração, que é a relação criatura-criador no fortalecimento da criatura em si. Se somos frágeis, a oração é exatamente a terapia, a medicação não atende, porque pode ser Jesus, inclusive ele falou. Hein? Aí o fato é que atendeu, ele diz assim, está na hora de subir, você já imaginou? Aí, sábado não é dia de desencarnar, é melhor deixar para segunda-feira que nem dieta. O fato é que a situação é bem essa, não é? A oração para o fortalecimento, exatamente daquilo que nós somos frágeis. Não só, mas a relação criatura-criador. Né, que se abastece, que se consola, que se louva, etc. É um todo, é a relação completa nossa para com eles. Ele usa de misericórdia diante da fraqueza, mas depois ele faz caridade quando ele educa. Aí está a condição do exemplo. Né, que o exemplo arrasta. Ele diz, tampouco eu te condeno. Vá e não erres mais.
Em outras oportunidades, em outras situações, disse: vá e não erres mais para que não te suceda pior. Ou seja, está dando um norte para a pessoa, etc. Não está dizendo: olha, eu vou ficar com você, vou andar com você e vou resolver os seus problemas se você insistir. Mas estou te dizendo que pode piorar se você não tomar rumo. Por isso que às vezes nós vemos pessoas que fazem tratamentos espirituais, etc., e alcançam um resultado positivo e não mudam a maneira de ser e voltam à enfermidade, que é o freio. Né? Porque, por vezes, precisa do freio. É exatamente isso. Não é só uma condição de solucionar, não. É, de fato, não voltar, não reincidir à enfermidade. Por isso que, quando Jesus chega para nós, ele nos traz um ensinamento importante, quando ele diz: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. E esse arrependimento, né, na realidade, esta questão foi uma tradução, o verbo arrepender foi uma tradução para a palavra metanoia, que se você pegar meta, é a preposição, se você pegar noia, é um substantivo. E metanoia foi traduzido como arrepender-se. Mas não é o arrependimento, eu erro, preciso me arrepender, e aí coloco a culpa nas minhas costas e carrego aquilo. Na verdade, nem carrego, que eu vivo aquela realidade, uma vez que eu me insira na culpa, né? A mesma coisa que mágoa, ódio, rancor, qualquer coisa, eu estou presente na situação do crescimento, com uma situação a mais, né? Quer dizer, eu tenho um plus. Qual é o plus? O indivíduo vai se amadurecendo, tendo maior nível de conhecimento, e aí o nível de análise do problema está de acordo com o momento atual, então ele acaba um processo de autoflagelação psíquica e física, porque por vezes ela vai para o físico, em forma de enfermidade, pela situação em si. Então, não é o arrepender, eu faço determinada coisa e vivenciando, não, ao contrário. Significa exatamente o seguinte: a meta é percorrer, atravessar, ir além. Este é o significado. E o noia é pensamento e mente. Significa exatamente o seguinte, no seu sentido original, significa mudar o próprio pensamento. Ou seja, não adianta ficar chorando pelos erros cometidos. É necessário que se tome uma atitude de mudança a mudar o pensamento. Até porque, por que esta atitude nova? Por que esta mudança, este esforço para a mudança? Porque Jesus nos fez uma promessa, com certeza, e ela está sendo cumprida, porque ele disse o seguinte: é só João que registra este ensinamento do Cristo: se me amais, guardais os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, absolutamente não conhece. O Consolador vos ensinará as coisas e vos fará recordar tudo o que eu vos tenho dito. Até porque nós temos bastantes distorções, né, quando resolvemos para Jesus e entronizá-lo de várias maneiras, a começar de divinizá-lo e colocá-lo distante de todos nós, quando Jesus é vida em abundância e integral para todos nós. Quando nós fizemos de Jesus um político, quando nós fizemos de Jesus um general, e assim sucessivamente. Quando ele mesmo disse o seguinte, das questões de poderes temporais: o Filho do Homem, se referindo a ele, não tem uma pedra onde recostar a cabeça. Veja se Jesus precisa de advogado para isto ou para aquilo, ou pessoas que tomem partido daquilo que ele tinha, que era uma pedra para recostar a cabeça. E ele cumpre a sua promessa, que é exatamente a terceira revelação, que não é personificada em ninguém, porque a primeira é personificada em Moisés, a segunda é personificada em Kardec, a terceira, em Jesus. A terceira não é personificada em ninguém. Kardec é um codificador, não é o criador da doutrina. O codificador, ele reúne, coloca, não só reunido, mas em ordem, etc.,
pesquisa tudo mais, mas não é o Criador. Então, logo a terceira revelação é dos Espíritos, e não dos Espíritos. É dos Espíritos. Tanto é que o livro não é dos Espíritas, é dos Espíritos. Se dos Espíritas, podia ser que ia dar algum problema, porque às vezes tem um certo personalismo, vontade de mandar instituir posições e coisas do gênero. Então é por isso que é dos Espíritos. Não é? Ou seja, o que é uma beleza. E que os espíritos? Nós mesmos. E Espiritismo, na sua simplicidade, um sábio de Uberaba dizia o seguinte: Espiritismo é Jesus de novo no meio do povo. Esse sábio, por acaso, chamava Francisco Cândido Xavier. Espiritismo é exatamente isso. Jesus de novo no meio do povo. Até porque Jesus é essa mudança. E como Consolador prometido, o Espiritismo veio na época predita, cumprir a promessa dele, de Jesus, e preside ao seu advento o Espírito da Verdade. Ele chama os homens à observância das leis éticas, morais, ensinando todas as coisas sem figuras nem alegorias. Vem promover o entendimento pela fé raciocinada. Vem abrir os olhos e ouvidos das criaturas. Não é por isso simplesmente a questão da visão e da audição comum, mas a relação da criatura para com ela. Mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da Terra. E mostra o objetivo dos sofrimentos como crises salutares que produzem a cura e como meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. Por isso que a André Luiz, no livro Sinal Verde, nos ensina o seguinte, também através da psicografia de Chico: a dor é um aviso. Quando dói, presta atenção. Tem um recado ali, de que algo não vai bem, de que a minha postura pode não ser adequada, de que as minhas atitudes podem estar sendo equivocadas. Eu preciso me analisar. E se eu recebo, de repente, de alguém alguma informação, vale a observação de Emmanuel, também no livro Fonte Viva. Se você recebe a informação e, de repente, a crítica no sentido de que apontam o problema, não há maledicência. Você pega esta informação e analisa se ela cabe para você. Se ela couber, faça bom uso. Se ela não couber, continue, vivendo normalmente. Mas, às vezes, pode ser que caiba. A dor é exatamente isso. Por que dói? Tem sempre um motivo. E quando a gente vai buscar a presença de luz lá do Augusto César, com esta margem de 75% a 80% aqui, via de regra está aqui. Via de regra, não adianta ficar procurando, vou fazer uma TVP, porque eu vou achar não sei quem você foi para a minha vida, não sei o que mais, etc. É a neurolinguística que explica corretamente. No passado que era bom, está fugindo do presente. No futuro vai ser melhor, está fugindo do presente. E nós já demos essa informação aqui. Há 4 anos atrás, a ONU divulgou um estudo dizendo o seguinte, olha que coisa impressionante, 75% da população mundial vive no passado, mentalmente. 75% vive no passado. 20% vive no futuro. Quanto sobrou de 0 a 100? 5% está construindo o presente. Porque o passado te trouxe até aqui. É o alicerce. Mas é passado. O futuro é subjetivo, porque a gente não sabe se, como falamos no sábado passado, se a gente vai sair do centro neste corpinho que Deus lhe deu hoje. Não é verdade? Não, porque a gente só tem o agora, não é para meter medo em ninguém, mas a gente só tem agora. Não é? Se você desdobrar agora, pode ser que você não volte mais para o corpo. Tem gente me olhando assim, mas é verdade. Pode ser que você não volte mais para o corpo. Simples assim. Reencarnar, não, dá uma mão de obra miserável, faz programa, etc. Só esperar o pessoal aceitar a gente. Desencarnar, não. Assim, você fecha os olhos. Saiu. E dá graças a Deus. O fato é que... Mas não é uma realidade. Esses são os aspectos. É a fragilidade do ser diante dele mesmo. Então, o futuro é subjetivo. A gente tem agora. É exatamente o que a gente tem.
tudo está centrado nesse momento. E é o momento de gratidão, não é? Por quê? Porque você chegou até aqui, quando muitos quiseram e não conseguiram. Não é verdade? Quantas pessoas do seu relacionamento não ficaram? Não ficaram, às vezes, não é no desencarne. Porque desencarne não é problema. Reencarnar e desencarnar é metodologia evolutiva. Vai acontecer, morreu o assunto. Não é? Não tem discussão. Mas ficaram no quê? Presos nos seus dramas pessoais, criados, por vezes, por bagatelas, não é? Carregando o fardo sozinho, porque o orgulho não permitiu sequer dividir com o Cristo. Quantos não ficaram no caminho? Não é pelo desencarne. De novo, desencarne é um processo. É um processo que nós vamos passar, como nós vamos passar pelo reencarne, quer aceitemos, quer não. Ponto. Simples. Mas essa é a condição. O que nos trouxe até aqui. É gratidão ou não é que nós podemos expressar? Porque você venceu inúmeras barreiras. Então, pegar tudo isso não é ficar vivendo lá, nem projetando para lá, é usar agora. Claro, ninguém está dizendo que sejamos imprevidentes, não é nada disso, absolutamente. Mas é usar os recursos que estão disponíveis na nossa mão. E utilizando de Jesus, não é? Porque o próprio Espírito da Verdade vai nos dizer o seguinte: espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Não é o que a gente tem agora. Não é o que a gente pode dar por agora. Não é? Não é o amor que a gente pode, não é dar por agora. E é dar. Porque quem ama não se preocupa, não é, em receber. Ele apenas dá. Mas não podia ficar só nessa condição, porque o segundo ensinamento dele é instruir-vos. Este é o segundo, para que a atitude seja efetiva, para que a atitude tenha discernimento. Até porque, em matéria de amor, ou seja, caridade, que é o amor, exige discernimento, para que nós não criemos parasitas. Mas é óbvio, ninguém vai falar de evangelho para quem está de estômago vazio. Óbvio, mas é necessário que haja discernimento. E ele continua dizendo o seguinte: no cristianismo, ele não está dizendo A, B, C. Não é? Ele não está colocando no espiritismo, etc. Dizendo, no cristianismo encontram-se todas as verdades, são de origem humana os erros que neles se enraizaram. Continua dizendo, e eu sou o grande médico das almas e venho trazer-vos os remédios de cura. Extirpados sejam de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro e a incredulidade. Me diga uma coisa, se isto aqui não é enfermidade ou não. Não é verdade? As questões de impiedade, mentira, orgulho, egoísmo, erro, incredulidade, se isso não é uma enfermidade que o Espírito precisa citar. E a verdade traz, não é? O Consolador ou o Espiritismo traz os princípios básicos: a existência de Deus, a existência e sobrevivência do Espírito e a sua imortalidade, a reencarnação e a desencarnação, não é? A comunicabilidade com os espíritos e a pluralidade dos mundos habitados e das suas dimensões. E a comunicabilidade dos espíritos dizendo, quem você ama não te deixa de amar de maneira que você não deixa de amá-lo, de amá-la. Não é verdade? Esta relação ela continua acontecendo, sem que, só que não há necessidade de temer, porque às vezes as pessoas dizem assim, fulana partiu, eu amo tanto, mas ele ou ela que não me apareça. Ora, mas você não a ama? É um contrassenso. Se te aparecer, dê graças a Deus, agradeça que esteja, não é verdade? E esta relação pode ser mantida muito mais, às vezes, do que nós possamos imaginar, porque quando saímos do corpo no processo natural do sono, podemos entrar em contato com essas criaturas que nos precederam no plano espiritual, ou com outras até que não reencarnaram, mas estão na dimensão para a qual nós iremos. E, é claro, com a nossa capacitação hoje em dia de manter biologicamente a vida, e demore bastante para que a gente vá, não é verdade? Que demore bastante. Por quê? Porque esta oportunidade é uma oportunidade de ouro. Estar reencarnado é uma oportunidade de ouro, é uma oportunidade de exercício.
melhoria, de investimento mesmos. E Kardec traz para nós, no Livro dos Espíritos, no item 57, uma fórmula, que adora a fórmula, sim ou não? Pode ser que algumas pessoas não gostem, mas às vezes a gente gosta de umas indicações, às vezes assim, olha, usa isso, põe aquilo, etc., coma isto, etc. Se você pegar tudo que é bom para comer na internet, faz bem para a criatura, você vai morrer com congestão danada, porque as pessoas é maçã, é banana, e fora as dietas que tem. Não é? Então, simplifica a vida, não é? Vivendo, comendo para viver, vivendo para comer. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Trabalhe para viver, não viva para trabalhar. Em todos os sentidos. Tudo que é excesso é prejudicial. Tudo que é excesso prejudica a criatura. Por isso, bom senso acima de tudo. Então, tem uma fórmula mágica que Kardec traz nesse item. Um pedacinho desse item, é longo, diz o seguinte: dome as suas paixões animais. Não alimente o ódio, nem inveja, nem ciúme, nem orgulho. Não se deixe dominar pelo egoísmo e purifique-se nutrindo bons sentimentos. Pratique o bem e não dê às coisas deste mundo a importância que não merecem. Não é jogar as coisas fora, não é ir atrás dos objetivos e das conquistas, não é isso. É ter bom senso. Lembrar que nós precisamos amar as pessoas e usar as coisas, e não o contrário. E não o contrário. É esse aspecto. Não é jogar fora, é não se apegar, não se escravizar, não ser escravo de situações, posições e coisas. Porque situações, posições e coisas vão passar. Não é verdade? Vão passar. A juventude passa, a casa bacana fica velha, o carro novo fica velho, e o namorado pode, a namorada pode te dar a desculpa mais conhecida no mundo e a mais esfarrapada de todas, e a maior mentira existencial num relacionamento. Eu descobri que você merece coisa melhor do que eu. Na hora não dá vontade de dizer assim, mas eu fico com esse traste mesmo, para mim tá bom, esse bagulho mesmo. Né? Mas é essa a desculpa mais esfarrapada. Tudo isso passa, só não passa Jesus, a realidade do exercício do amor no coração. Isto a gente leva. Por isso que ele diz, ajunteis tesouros nos céus. Através do quê? Da atitude, do pensamento positivo, etc., dentro das nossas possibilidades. Não é uma demanda sacrificial, dentro daquilo que nós vamos despertando. Diz Emmanuel no livro Leis de Amor que quando nós descobrimos que temos um hábito inadequado, nós já evoluímos, porque o hábito é automação. Quando nós descobrimos, nós racionalizamos. Aí vai o investimento em inverter a coisa. Que como o hábito foi implementado, teve um esforço de implementação. Aí vai o investimento para alterar, não se elimina hábito, se substitui. Por exemplo, o de falar mal da vida alheia. Aí eu vou passar a falar bem da vida alheia. Como eu não estou habituado, eu fico mudo. Então faz isso, não é verdade? Não tem o mesmo sabor, porque o hábito traz sabor, traz alegria, traz a baba, né? Traz tudo, o hábito. E a gente vai fazer uma mudança. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma coisa de uma vez? Não. Faça o seguinte, se a gente fala mal da vida alheia 12 horas por dia, fale a partir de hoje 11 horas e 55 minutos. Os outros 5 minutos a gente fala bem. Amanhã a gente aumenta para 10 minutos. Foi da mesma maneira que a gente fez o contrário. Não é? Porque é uma substituição. É incrível como nós temos prazer, por vezes, naquilo que nos mata. No veneno que é ingerido homeopaticamente. É o contrassenso da criatura. É exatamente o contrário daquilo que a criatura é, porque somos bons em potência. Então, toda vez que nós adulteramos estes aspectos, sejam pelos hábitos que forem, que são contrários a essa realidade, ele traz algo que é desconfortável, seja
em matéria psíquica ou se materializa no físico. Se nós temos consciência, é importante que nós despertemos para essa realidade de nós mesmos, dessas criaturas valorosas que somos. Não é ficar vivendo uma utopia, uma fantasia. É valorizar-se dentro das conquistas que fizemos até o momento. Não foi isso que dissemos há pouco? Então, é não se apegar, mas não é desvalorizar as conquistas que fizemos. Dando continuidade no ensinamento. E então, mesmo encarnado, veja, então é a viver. Por isso que Jesus disse, o reino de Deus não está aqui nem acolá, ele está dentro de vós. Como o inferno, porque é tudo uma questão de postura mental. Nós estamos vivenciando a realidade que nos interessa. Tenhamos consciência dela ou não. Se tem consciência, dá para fazer alguma coisa em nosso próprio favor. Aí, mesmo encarnado, será depurado e liberto do jugo da matéria. E quando deixar seu corpo, não mais lhe sofrerá a influência. Que incrível, hein? Por isso que o convite é sermos não apenas consolados, mas também consoladores. E trouxemos um trechinho simples para dividir com os nossos amigos e amigas aqui presentes, que fala a respeito de um consolador. Passou pelo planeta, não só como consolador, mas também como consolador, que se chamava Francisco Cândido Xavier. Esse texto você vai encontrar no livro Momentos com Chico Xavier, de Adelino Silveira. E Adelino Silveira estava presente nos momentos, entre vários outros, na casa do Chico, e deixou esse título para nós. Isso aqui não é um óculos de leitura, é um analisador áurico. Eu vejo a aura das pessoas. Nem serve para óculos de leitura. Então eu posso ver a luz das pessoas, né, e me espantar com tanta luz, como eu posso ler. Olha que beleza o que é a tecnologia, não é verdade? Veio diretamente do nosso lar. Passou primeiro por uma loja ali no Salgres, mas ele veio do nosso lar. Aí, diz o Adelino, certa ocasião, em decorrência do estado de saúde, Chico não podia deslocar-se até o centro. A multidão se comprimia na rua em frente à sua residência. Quando o portão se abriu, a fila de pessoas tinha alguns quarteirões. Foram passando uma a uma à frente do Chico. Pessoas de todas as idades, de todas as condições sociais e dos mais distantes lugares do país. Algumas diziam, eu só queria tocá-lo. Beleza, né? A necessidade que nós temos ainda de demonstrar o nosso afeto através do toque. Não tem erro nenhum. Não tem erro nenhum. Meu maior sonho era conhecê-lo. Outro dizia, só queria ouvir sua voz e apertar a sua mão. Uns queriam notícias de familiares desencarnados, espantar uma ideia de suicídio, outros nada diziam, nada pediam, só conseguiam chorar. Com uma simples palavra do Chico, seus semblantes se transfiguravam, saíam sorridentes e consolados. Ao ver as pessoas ansiosas para tocá-lo, a interminável fila, a maneira como ele atendia a todos, fiquei pensando, meu Deus, a aura do Chico é tão boa. Seu magnetismo é tão grande que parece que pulveriza nossas dores e ameniza nossas necessidades. De repente, lembre-se que a aura dele tinha uma dimensão de 20 metros de circunferência. A criatura que estivesse na circunferência da aura dele ou próxima, ele lia o pensamento da pessoa. A nossa, quando chega em momentos de alegria, fica mais ou menos, no máximo, um palmo na ponta do nariz. E nem se a pessoa está aqui, a gente lê pensamento nenhum. Então, você imagina como é que a coisa era. Mas ele olhou para o Adelino e disse o seguinte, comove-me a bondade de nossa gente em vir visitar-me. Não tenho mais nada para dar. Estou quase morto. Adelino, por que você acha que eles vêm? Adelino diz, perguntou-me e ficou esperando a resposta. Aí pensei, meu Deus, frente a um homem desses, a gente não pode mentir. Nem dizer qualquer coisa que vá ofender a sua humildade. Comecei então a pensar que quando Jesus esteve conosco, onde quer que aparecesse, a multidão o cercava. Eram pessoas de todas as idades, de todas as classes sociais e dos mais distantes lugares.
Muitos iam esperá-lo nas estradas, nas aldeias ou nas casas onde ele se hospedava. Onde quer que aparecesse, uma multidão o cercava, tanto que Pedro, o apóstolo, disse-lhe certa vez: bem vês que a multidão te comprime. Zaqueu chegou a subir numa árvore somente para vê-lo. Tudo isso passou pela minha cabeça com a rapidez de um relâmpago, e como ele continuava olhando para mim, esperando a resposta, animei-me a dizer: Chico, eu acho que eles estão com saudades de Jesus. Palavras tiradas do fundo do coração. Penso que elas não ofenderam a sua modéstia. A multidão continuou desfilando. Todos lhe beijavam a mão e ele beijava a mão de todos. Lá pelas tantas da noite, quando a fila havia diminuído sensivelmente, percebi que seus lábios estavam sangrando. Ele havia beijado a mão de centenas de pessoas. Fiquei com tanta pena daquele homem, nos seus 88 anos, mais de 70 dedicados ao atendimento de pessoas, de consolo de criaturas, que me atrevi a lhe perguntar: por que você beija a mão deles? A humildade da sua resposta continuará emocionando-me sempre. Ele me disse: porque eu não posso me curvar para beijar-lhes os pés. Muita paz. Tem como se emocionar, né? Realmente.